Olá, curiosos! Sejam bem-vindos ao Mundo Curioso. Quando o videogame foi criado, ninguém apostaria que a indústria dos jogos seria a mais lucrativa do entretenimento. A princípio, os games eram simples e serviam apenas como distração. Com a evolução da tecnologia e do próprio meio social, os jogos também sofreram mudanças. Com isso, eles passaram a ter mais história. Os jogadores começaram a cobrar jogos com mais conteúdo. Atualmente, obras que pecam nesse quesito não tendem a se destacar no mercado dos games. Com isso em mente, separamos alguns games, na maioria atuais, com as melhores histórias de todos os tempos, baseado em vários fóruns da internet. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações clicando no sininho. Venha fazer parte desse mundo curioso. Half-Life 2. Quase 15 anos após o lançamento do game, muitos jogadores esperaram pela continuação. Os anos, contudo, não diminuíram a qualidade apresentada por Half-Life 2. Na história, Gordon Freeman se une a Ellie e a Alex Vance e embarca numa luta intensa contra o Combine, um império tecnológico multidimensional tão poderoso que foi capaz de conquistar a Terra em apenas 7 horas. Diferente do game original, aqui ficamos tão perdidos quanto o próprio Gordon. Ao decorrer do jogo, o quebra-cabeça da história começa a se formar, o que aumenta a confiança para realizar as próximas missões. There is greater reason for hope now than at any time in the past decade. We have all seen friends and family crushed by the Combine, and those who resisted have met a most terrible fate. We have made, in secret, several technological advances, for what the Combine fear the most is not any tangible human weapon, but our will, our intellect, our ability to respond selectively and rationally to every terror they turn against us. The Witcher 3 Wild Hunt. Inspirado em uma série de livros, o game colocou Geralt de Rivia no mapa da cultura pop apenas no terceiro jogo. Não por acaso o melhor deles. The Wild Hunt, Geralt parte por uma missão pessoal ao mesmo tempo que precisa encarar a mudança no mundo. O game possui elementos de RPG em meio ao mundo fantástico baseado no cenário do leste europeu. Uma das particularidades que tornaram The Witcher 3 tão bom que está aqui nessa lista. Enquanto outros jogos obrigam os jogadores a necessariamente escolher entre o caminho do bem e do mal, o roteiro aqui nos permite explorar a moralidade do protagonista. For the Witcher, brave and bold, paid in coin of gold. He'll chop and slice you gut and dice you, eat you up whole. Eat you whole. Red Dead Redemption é uma pérola moderna. O game aborda o declínio conhecido como Velho Oeste. John Marston, o protagonista da história, é um velho cujo passado bate na porta para importuná-lo. Ele deixou para trás a vida de bandido e tudo o que deseja é ficar com a família na fazenda. Infelizmente, os agentes da lei têm outro plano para John. Assim, ele parte pelo vasto campo do oeste numa jornada para tentar encontrar a paz em um rio de sangue. Man, it is time to start tearing this place apart and find out where he's cowering! If I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. I thought you were supposed to protect us, Marshal! Not a
men. I know a cure for all ailments, Mr. Marston. People don't forget. Nothing is forgiven. You here to fight the war? I love patriots. We are alone. Thank God you have come. They want to kill us all. I don't like women, partner. Hello, old friend. Been a long time. BioShock. Quando a Terra se mostra pequena nas ambições de Andrew Ryan, ele ergue uma cidade subterrânea onde apenas a lei do homem impera. Em Rapture, cientistas em todo o mundo se reúnem para realizar estudos e experimentos barrados pela moral e ética da sociedade terrestre. O problema é que o local não suportou a concentração de gênios por metros quadrados. A história começa quando Jack sofre um acidente de avião e cai no meio do oceano. Ele encontra o farol que o leva a Rapture. A cidade submersa entrou em colapso e ele se vê envolvido numa conspiração maior do que imagina. A história sofre uma reviravolta incrível antes mesmo de chegar ao final. Life is Strange. A história é centrada em Max Canfield, uma jovem que retorna à sua cidade de infância para cursar faculdade de fotografia. Ela reencontra sua amiga Chloe Price, com quem perdeu contato quando mudou anos antes. A amizade das duas foi marcada por uma tragédia, a qual ambas precisam superar. Max e Chloe enfrentam as dificuldades da adolescência, situações perigosas, a descoberta do amor e tudo isso, enquanto Max tenta encontrar uma forma de impedir que uma tempestade sobrenatural destrua a cidade. No jogo, cada decisão importa e você terá de encarar as consequências. Nier Automata. Não é tão incomum encontrar jogos que tenham mais de um final, mas Nier Automata não se contentou em 2 ou 3 e colocou logo 26 finais possíveis para sua história. O game é surpreendente em como lida com a questão da morte e renascimento. Ele quebra os paradigmas narrativos, quebra a quarta parede e prova ser digno de estar nessa lista. To me! Now! Why did you betray us? Just stay out of my way.
We're soldiers. We take pride in our service. The Last of Us. O título já era esperado. Não tem como relacionar games com melhores histórias e deixar uma obra-prima da Naughty Dog de fora. Ambientado num cenário pós-apocalíptico, o verdadeiro foco da história é o relacionamento entre Ellie e Joel. Ele é um homem fragmentado por dentro, com um passado trágico e que vive apenas por sobreviver, nada mais que o instinto. Ellie é uma criança em fase de transição. Ela é temperamental, não baixa a cabeça e carrega uma grande responsabilidade. Os dois são obrigados a se aturarem a fim de chegar num ponto em comum. E essa é uma das jornadas mais incríveis da história dos games modernos. Can't be any worse than in here. Can it? God damn it! Fuck. We're shitty people, Joel. It's been that way for a long time. No, we are survivors. This is our chance. It is over, Tess! What are you so afraid of? You're treading on some mighty thin ice here. What do we do? You make every shot count. You see, I believe everything happens for a reason. We don't have to do this. You know that, right? After all we've been through. Everything that I've done. It can't be for nothing. Bom galera, se vocês gostaram do vídeo, não se esquece de deixar um like e se inscreva no canal para fazer parte desse mundo curioso. Eu vejo vocês na próxima, tchau!